campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Irmãos e irmãs, que a paz do Cristo esteja com todos vocês. Hoje retornamos à leitura do livro Pão Nosso com o texto de número 85, cujo título é O Adúltero. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentado pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre os reflexos que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito do adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia a chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, e deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que a qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. E o homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido o igual desejo de se santificar. Se as mulheres, desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob o triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célere sugestão de Jesus. E é interessante esse quadro, né? Quando Jesus recebe aquela situação e a mulher ali no meio, e ele é questionado com relação ao que dizia a lei da época, e a lei da época dizia que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada em praça pública. E Jesus, de uma maneira muito clara, muito racional, ele tinha o dom de mexer na compreensão do ser, na cultura do ser e no contexto da época, e dar aquele toque que só ele sabia dar e fazer aqueles questionamentos que só eram respondidos com o silêncio, quando se percebia a ignorância em que se encontrava aquele povo, assim como nós, à medida em que nos questionamos com relação a algumas questões e obtemos por nós mesmos esse silêncio, quando nos conscientizamos dos nossos equívocos, da nossa ignorância, e que não há pecado uno. E normalmente quando nós pecamos, quando nós contrariamos alguma lei divina, sempre vai ter duas pessoas envolvidas. Um que pratica a ação e o outro que concorda com a ação. Não existe só um sujeito
E esse é o caso desse adultério. Não existia só uma mulher adúltera. Ela não adulterou sozinha. Ela tinha que ter um parceiro. E qual era o papel desse parceiro na condução dessa ação? Ele não poderia se esquivar da situação, ele não poderia escolher não praticar o ato em si. A responsabilidade não seria única, a responsabilidade seria dupla. E é uma maneira muito clara e muito avançada de perceber as coisas. Ainda hoje, nós julgamos os nossos semelhantes perante o viés da nossa compreensão. E às vezes não percebemos essa compreensão da duplicidade do ato. Quando eu pratico uma ação, tem que ter o praticante e o receptor da ação. Ou quem pratica a ação e a pessoa que concorda em participar da mesma ação. Então, é uma maneira para a época muito evoluída de ver a coisa, mas ficou tão clara que o pessoal simplesmente se calou e foi se retirando. E todos que se retiraram foram mexidos pelo Cristo. De alguma forma foram tocados lá no fundo da alma. E quando a gente é tocado no fundo da alma, começa o trabalho de mudança interior. E esse toque foi tão profundo que ele nos toca até hoje ainda, né? E nos ensina até hoje essa duplicidade que comporta as ações, sejam criminosas, sejam corruptas, sejam violentas. Sempre há um agressor e uma vítima, sempre há um praticante, sempre há outro envolvido, inclusive nos nossos relacionamentos emocionais, de casais, de famílias. Sempre há aquele que impõe e aquele que recebe, aquele que pratica e aquele que aceita. Então vamos reflexionar um pouquinho hoje nesse pequeno ensinamento do Cristo, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 4. E nos encontramos na próxima leitura, que vai ser o texto de número 86. Até a próxima, fiquem com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site